Fala galera, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou fazer mais um comparativo que vocês têm pedido muito em outros vídeos desses dois aparelhos aqui, que é o Moto Z3 Play e também o Redmi Note 5. Mas você deve estar se perguntando, não é vendido oficialmente no Brasil o Redmi Note 5? De fato ele não é. Porém, é muito fácil importar ele em lojas confiáveis como a Banggood, como a Gearbest, que eu deixo geralmente os links aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem comprar. Porém, hoje você consegue facilmente comprar ele no Brasil, não só pelo Mercado Livre, mas também com lojas chamadas Marketplace, que lá na Americanas, lá no Submarino, Shoptime, Magazine Luiza, etc., você tem lojas pequenas que, através dessas lojas, vendem para os seus usuários e vocês conseguem comprar esse aparelho aqui. Atualmente você acha ele aí na faixa entre R$ 1.300 e R$ 1.500, que é a versão com 4 de RAM e 64 de armazenamento interno. Em contrapartida, o Moto Z3 Play ele está sendo vendido aí na faixa de R$ 1.900 a R$ 2.100. Então é uma grande diferença entre aparelhos que são, vocês vão ver, bem semelhantes. Beleza? Então vamos lá ao nosso comparativo depois da nossa vinheta. Então vamos começar falando a respeito da construção e do design desses dois aparelhos. Aqui no Moto Z3 Play nós temos um aparelho que tem a traseira inteira de vidro. Na versão anterior era de metal, mas a Motorola colocou o vidro aqui, ou seja, ele está mais frágil que antes, e a lateral ela é inteira de metal. Nós temos aqui em uma das laterais o botão de ligar, né, que é um lado diferente, então você liga aqui com esse dedo, e o leitor de impressões digitais fica aqui nessa lateral, onde você aciona aqui pelo dedão, e ele é bem rápido, além dos botões de volume. Falando um pouco de bordas, nós temos aqui bordas um pouquinho grandes aqui no Moto Z3 Play, mas tem um motivo. Por quê? Porque ele é necessário que seja exatamente na largura dos Moto Snaps, devido à retrocompatibilidade com os modelos anteriores. Então você precisa ter uma largura fixa aqui. Então por isso você acaba tendo bordas um pouquinho grandes aqui na lateral, mas que eu de fato não vi problema nenhum. Já as bordas superiores e inferiores, eu acho bem legal no Moto Z3 Play que elas são simétricas, então você não tem aquele chamado, muita gente fala isso na internet, né, de queixo aqui embaixo, e como você não tem o Note, então você tem lá tanto em cima e embaixo como são exatamente do mesmo tamanho. Ele é um aparelho muito fino, ele tem apenas 6,8 milímetros de espessura e é relativamente bem leve com apenas 156 gramas. Então, aqui do lado do Redmi Note 5 nós temos um aparelho bem mais robusto, porque você tem metal em toda a sua construção, tanto na parte traseira como as laterais, né, um corpo único de metal. É um aparelho que tem aqui as laterais, né, as bordas são bem mais finas. No geral, ele é aqui de largura, ele é 1 milímetro mais fino, ou seja, ele é 0,5 milímetros mais estreito em cada lado, em cada borda, que você nota um pouco de diferença quando pega na mão, mesmo ele sendo bem mais espesso. Ele tem 8 milímetros, ainda é um aparelho fino, mas ele tem 8 milímetros de espessura contra 6,8 aqui do Moto Z3 Play. Além disso, ele é mais pesado também, ele tem 181 gramas, ou seja, é quase 30 gramas mais pesado que o Moto Z3 Play. E outra coisa, você sente a diferença na mão aqui quando você está segurando ambos os aparelhos. E mesmo ele tendo uma tela ligeiramente menor, ele tem uma tela de 5,99 polegadas contra 6,01 aqui no Moto Z3 Play, ele é um pouquinho mais alto aqui, ó. Notem que ele é mais alto aqui na parte de cima, mas também não faz diferença nenhuma. E como o Redmi Note 5 ele tem essas bordas aqui mais arredondadas, então você tem aqui uma pegada melhor, já que no Moto Z3 Play ele tem praticamente ângulos retos. Claro que se for utilizar um snap, como essa aqui que eu tenho, que eu uso, ele vai ficar também bem parecido. Mas falando de aparelhos crus, que você compra sem isso aqui, ergonomicamente falando, o Redmi Note 5 leva a melhor. Então, em construção, eu acho melhor o Redmi Note 5 por ser de metal, porque eu sei que o vidro, se cair, dependendo do ângulo que cai, trinca na certa. Então, ele é mais robusto e mais forte, por assim dizer, o Redmi Note 5. Em questão de design, eu particularmente gosto mais do design do Redmi Note 5, embora seja bem um clone, né, do
do iPhone X. Eu particularmente gosto mais do design dele na traseira e na frontal. Eu também acho bonito aqui o Z3 Play, mas design, né, beleza, é algo bem relativo, cada um vai ter um gosto diferente. Então, levando em conta a construção, eu prefiro aqui o Redmi Note 5. Na parte de hardware, nós temos aparelhos muito parecidos. Nós temos aqui em ambos os aparelhos um processador Snapdragon 636. Em ambos os aparelhos nós temos 4 GB de memória RAM e também 64 GB de armazenamento interno. Então eu não vou bater muito na tecla aí de termos de processamento, porque ambos são idênticos. Então no dia a dia o desempenho é o mesmo. Porém, vale salientar que o Moto Z3 Play ele sofre um probleminha aí com a multitarefa. Então, só se você for utilizar muitos e muitos aplicativos ao mesmo tempo, ele costuma fechar os aplicativos de segundo plano. Já a MIUI, presente aqui no Redmi Note 5, ela tem o melhor gerenciamento de memória RAM. Mas só isso mesmo, mas na hora de executar jogos, executar vários aplicativos, o desempenho vai ser exatamente o mesmo. Eu não vou bater nessa tecla justamente por causa disso. Se você quer saber o desempenho de cada um, vou deixar links aqui do review dos dois que eu já fiz, daí você vai ter mais detalhes lá. Falando em software, ambos já estão rodando o Android 8.1 aqui com a MIUI a 9.5.19, inclusive hoje eu tive uma atualização para ela, e aqui nós temos a interface padrão da Motorola, que ela imita, né, o Android padrão, mas não é o Android padrão. O Android puro, né? Ele imita só, mas a interface é bem parecida. E aqui a MIUI. Aqui no meu eu estou utilizando, eu não gosto, sinceramente eu não gosto da MIUI, da interface, que eu sinto muito falta da gaveta de aplicativos, mas eu vou colocar aqui, né, só para nós fazermos um teste justo. Vou deixar aqui a MIUI. Essa aqui é a MIUI, então você na MIUI não tem uma gaveta de aplicativos, você tem todos os aplicativos aqui dispostos na tela principal. Eu particularmente não gosto, prefiro lá a nova Launcher, igual eu estava utilizando aqui. E recursos de software. Vale lembrar que o Moto Z3 Play, ele tem lá o aplicativo Moto. E o que tem no aplicativo Moto? Ele tem várias e várias funções de software presente aqui, como por exemplo, você pode balançar, ele vai ligar a câmera. Se você fazer isso aqui, ele vai ligar a lanterna. Além de ter os comandos, né, de voz do Moto Voice, que são muitos e muitos comandos. Então, em termos de software, a Motorola coloca aqui um software bem completo nesses aspectos. Porém, há quem diz que a MIUI também é um software bem completo, mas ele é bem otimizado, bem pesado em termos de modificações. Vai questão de gosto. Eu particularmente não curto muito a MIUI por causa disso, mas utilizo ela normalmente no meu dia a dia. Mas como ambos estão atualizados e cada um tem ali seus aspectos diferenciados, vamos dar um empate aqui em questão de software. Daí vamos para o aspecto tela. Aí a diferença é bem gritante. A Motorola no passado, ela já faz um tempinho que utiliza a Super AMOLED em alguns dos seus aparelhos, mas no passado nós sentimos que a tela de AMOLED da Motorola era bem inferior, por exemplo, que a telas da Samsung. Porém, isso melhorou muito e hoje eu vejo que a tela de AMOLED da Motorola está bem próxima do que é a tela da Samsung hoje em dia. Não é a mesma coisa ainda, não chegou a ser a mesma coisa, mas aqui é uma tela muito viva, você tem aquele preto profundo e mesmo em ambientes externos, quando você estiver debaixo de um sol forte, você consegue enxergar absolutamente tudo aqui nessa tela. Já aqui no Redmi Note 5 nós temos também uma tela de excelente qualidade, é uma tela de IPS, né, com a mesma resolução Full HD Plus e a mesma proporção 18:9. Porém, eu sinto que principalmente lá fora, em dia ensolarado, ela perde bastante o brilho, mesmo quando está no brilho no máximo, você ainda perde um pouco de nitidez, então você vai ter dificuldade de enxergar as coisas. Comparar uma com uma, não tem como dizer, né? A tela do Moto Z3 Play, ela é bem superior, sendo uma tela de Super AMOLED, então ponto para o Moto Z3 Play em questão de tempo. Daí nós vamos para a bateria, aqui um fato bem interessante, tanto a linha Z Play da Motorola como a linha Redmi Note da Xiaomi são conhecidas por ter um excelente consumo energético. Tradicionalmente, a linha Redmi tem baterias bem grandes e não é diferente aqui. Nós temos uma bateria de 4.000 mAh contra uma bateria de 3.000 mAh do Moto Z3 Play. Aí você vai falar, então é vitória fácil do Redmi Note 5.
Não, não é. Há vários aspectos que fazem desse aparelho aqui ser um campeão em termos de autonomia de bateria. Primeiro que a tela AMOLED ela é muito mais econômica que uma tela IPS, todo mundo sabe disso. E além disso, a Motorola faz um excelente trabalho energético na linha Moto Z. Então faz com que esse cara aqui aguente facilmente um dia de uso sem você precisar carregar. E o Redmi Note 5? É praticamente o mesmo consumo, mas há um ponto que faz toda a diferença na hora de decidir sobre a bateria, que é o carregador. Enquanto o Moto Z3 Play veio com o famoso carregador Turbo Power da Motorola, que rapidinho você consegue aí 100% de bateria, o Redmi Note 5 ele não vem com um carregador rápido igual o do Moto Z3 Play. Ele até é compatível, né? Se você colocar nele, ele é compatível, porém mesmo assim ele não carrega tão rápido. Primeiro porque tem uma bateria maior, então demora mais para carregar. Então nesse aspecto dá muita vantagem aqui para o Moto Z3 Play, porque você tem aí uma bateria que você estiver numa pressa, você chega rapidinho aí, em 15 minutos de carga você consegue quase 30% de bateria. Então isso faz muita diferença, enquanto aqui em 15 minutos você consegue apenas 15 a 20% de bateria. Então nesse aspecto eu aí vou de Moto Z3 Play, embora tenha 1000 mAh a menos, o fato de ter uma tela mais econômica e também de ter um carregador mais forte faz com que ele seja o meu escolhido no quesito bateria. E agora vamos falar a respeito de câmeras. Eu realmente fiquei surpreendido com os testes de câmeras que eu fiz entre esses dois aparelhos. Então vamos dar uma repassada aqui nas configurações. Nós temos aqui no Moto Z3 Play uma câmera dupla também, né, com dois sensores. O primeiro sensor é um sensor de 12 megapixels com abertura f1.7. E também tem um pixel largo, né, de 1.4 micro. E a segunda câmera é uma câmera de 5 megapixels, preto e branca, mas você não consegue utilizar ela separadamente. A função principal dela é fazer aí o modo de profundidade. Já no Redmi Note 5, nós temos aqui também duas câmeras, também uma câmera de 12 megapixels e também com um pixel largo de 1.4 micro, porém a abertura é menor, de 1.9. E a segunda câmera é uma câmera de 5 megapixels com abertura de f2.0, que também tem a função de fazer aí o desfoque de fundo. Então, no papel são bem parecidas, com um pouquinho de vantagem na abertura aqui da câmera do Moto Z3 Play. Mas mesmo tendo um sensor na prática ou nas especificações um pouco melhor aqui no Moto Z3 Play, na prática mesmo o resultado não é tão diferente assim, sendo que em algumas fotos o Redmi 5 ganhou, o Redmi Note 5 ganhou, enquanto outras fotos o Moto Z3 Play ele ganhou. Então vamos lá, vou passar algumas fotos aí comparando para vocês tirarem suas conclusões. Então começando por essa foto aqui, nós vemos que o Moto Z3 Play ele teve aqui um alcance dinâmico um pouquinho melhor, ligeiramente melhor que no Redmi Note 5. Porém, o nível de detalhes aqui ficou bem melhor nas fotos do Redmi Note 5. Então ele conseguiu captar melhor essa luz e conseguiu tirar fotos mais detalhadas, embora um pouco mais vivas aí no Moto Z3 Play. Aqui nessa segunda foto, mais um exemplo de alcance dinâmico. Nessa foto aqui já dá para perceber que o alcance dinâmico do Redmi Note 5 foi um pouco melhor. Se vocês olharem aqui no detalhe das árvores, você consegue ver mais detalhes aqui, enquanto no Moto Z3 Play a foto aqui ficou um pouquinho mais escura e novamente com menos detalhes que no Redmi Note 5. Já aqui nessa foto com a placa, notem que foi praticamente um empate técnico, tanto o alcance dinâmico foi bom em ambos, não teve aí perda comparando um com o outro. Na próxima foto, aqui um macro aqui nas flores, nós vemos aqui que aqui não está selecionado, né, o modo de desfoque de fundo, mas o Moto Z3 Play ele conseguiu dar uma profundidade maior na foto, mesmo está selecionado o modo profundidade, obviamente porque a abertura é maior, então você consegue melhor isso. Mas a qualidade aqui, nesse aspecto aqui, a foto no macro ficou melhor no Moto Z3 Play. Daí nós vamos para fotos no escuro. Nós temos aqui duas fotos que eu tirei, aqui dentro do estúdio mesmo. Primeiro apenas com uma luz, né, com uma luz de LED de fundo, só para dar um pouquinho de iluminação. Nós vemos aqui que o Moto Z3 Play ficou inferior. Por quê?
porque ele perdeu nitidez aqui. Então, mesmo com uma abertura maior, que teoricamente deveria entrar mais luz, aqui se saiu melhor no Redmi Note 5. Daí a próxima foto, também aqui da câmera, eu desliguei aquela luz que tinha de background e deixei somente uma luz de fundo azul aqui, para dar um pouco de ambiente, porque eu não vou colocar no breu total, senão não vai funcionar. E mais uma vez, notem que a foto do Redmi Note 5 ficou bem melhor, com um nível de ruído bem menor. E notem principalmente aqui na marca, aqui nas letras da lente, ficou totalmente perdida devido ao ruído aqui no Moto Z3 Play, enquanto no Redmi Note 5 ficou bem mais nítida, então bem melhor se saiu nas fotos noturnas. Daí nós vamos para as câmeras frontais. Então podemos dizer que em câmeras traseiras, o Redmi Note 5 levou um pouco de vantagem no geral, mas pouca vantagem aí, são equivalentes. Aqui em câmeras frontais, vamos lá para as configurações, nós temos aqui no Moto Z3 Play uma câmera frontal de 8 megapixels com abertura de f2.0 e no Redmi Note 5 uma câmera de 12 megapixels com a mesma abertura de f2.0. E assim como nas câmeras traseiras, são bem equivalentes também. Aqui uma foto normal com ambas as câmeras tiraram boas selfies e nessa selfie aqui notem que as duas possuem um nível muito bom de detalhes. Porém, se você dá um zoom no máximo, dá para perceber que o Redmi Note 5 conseguiu preservar mais detalhes, ficou mais... Notem que no Moto Z3 Play, parece que houve ali uma interferência maior de software, ficou um pouco lavada. Como você pode notar isso? Primeiro, aqui na minha barba, aqui no queixo, notem que dá para perceber mais os pelos espaçados. E nos cabelos brancos aqui em cima também dá para notar que tem bem mais nítido no Redmi Note 5. Aqui um detalhe interessante é que ambas as câmeras frontais, embora seja uma câmera só, ambas possuem aí um recurso via software de fazer o desfoque de fundo. E nesse desfoque de fundo, vamos ver aqui, vou colocar aqui e bem melhor, não tem nem como comparar o desfoque do Redmi Note 5, que é bem melhor, praticamente a mesma qualidade da foto anterior, mas com desfoque, enquanto no Moto Z3 Play, a Motorola não consegue fazer via software um desfoque decente. Notem aqui que simplesmente borrou meu cabelo aqui, não tem nem como comparar, que ficou bem melhor. E lembrando que ambos os modelos também possuem o modo retrato, né, com a câmera traseira, e mais uma vez, não sei o que acontece com a Motorola, que a Motorola não consegue ajustar o software dela para fazer modo retrato, seja frontal, seja com uma ou seja com duas câmeras. Notem aqui nessa foto dessa caixa, aqui, ó. Notem que em volta da caixa, o Moto Z3 Play, ele perde muito, ele corta, ele borra. Enquanto no Redmi Note 5, embora não seja perfeito, fica bem mais claro aqui as quinas da caixa. Então, mais uma vez, o modo retrato das câmeras traseiras também são melhores no Redmi Note 5. Então, no geral, as câmeras do Redmi Note 5 se saíram melhor no teste aqui de ambos os aparelhos. Entre o Moto Z3 Play e o Redmi Note 5, as câmeras do Redmi Note 5, por incrível que pareça, se saíram melhores. Ou seja, se formos levar tudo aqui em conta, nós temos praticamente um empate. Em termos de hardware, nós temos um empate, de software nós temos um empate, porém nós temos uma vitória clara aqui na questão de tela do Moto Z3 Play e também na questão de bateria. E o Redmi Note 5 ele ganha tanto na câmera traseira como na câmera frontal, então em níveis de pontuação, ambos aparelhos empatam. Porém daí vem o último e talvez um dos mais importantes aspectos, que é o que? A respeito do preço. Então vamos lá. Nós temos aqui um aparelho que custa hoje R$2.000 contra um aparelho que custa R$1.500. Claro que vai ter o fator que vai determinar também, um fator muito importante, a questão da assistência técnica. A Motorola possui assistência técnica autorizada no Brasil, então isso é um ponto positivo. Já se você comprar importando o Redmi Note 5, esquece que você não vai ter garantia. Se você comprar no Brasil, na Marketplace, levando em conta esse preço de R$1.400, R$1.500, aí sim você vai ter uma garantia de loja. Não é a mesma garantia de peças que vai ter aqui de 1 ano da Motorola, mas talvez as lojas, não sei quanto tempo dá, se der 1 ano, daí eles vão ter que dar, pela lei do consumidor, vão ter que dar um aparelho novo, então se equivale aí.
Mas eu ainda não sei como é que funciona essas garantias de lojas de marketplace com aparelhos importados. Mas no geral, eu aconselho, eu arriscaria a compra do Redmi Note 5. Não tem jeito, ele é bem mais barato. Eu acho que não está valendo a pena você pagar 500, 600 reais a mais para ter esse aparelho aqui. Claro que muita gente vai falar o seguinte, mas você tem aqui a opção dos snaps que eu não comentei. Sim, eu não comentei o snaps, porque se for comparar isso, o aparelho vai subir de preço ainda mais. Então é complicado você escolher o Moto G6 Play quando compara aqui com o Xiaomi Redmi Note 5. Claro que é questão de gosto, questão de interfaces, etc. Mas no meu comparativo, eu dou a vitória aqui para o Redmi Note 5. Se você não concordou com esse resultado, deixa aqui embaixo nos comentários, afinal ninguém é dono da razão, essa é minha opinião. Outras pessoas podem ter opiniões diferentes, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like. Se for a sua primeira vez, se inscreva no nosso canal e receba notificações quando tivermos novos vídeos aqui no canal. Então não se esqueça também, pessoal, de acessar o site tecnobile.com. Vou deixar o link aqui, que lá nós temos notícias diárias sobre tecnologia. Espero que vocês tenham gostado, fiquem aí e até o próximo vídeo. Fui!